Bueno, buenas tardes al pueblo fronterizo. Nos encontramos hoy acá para hablar un poco sobre las elecciones en Uruguay y en Argentina el pasado 27 de octubre. Y hoy nos acompaña a mi izquierda el profesor Rafael Smith, que es director de la Unipampa, y a mi derecha Washington Umpierres, que es el presidente de la departamental del Frente Amplio. Así que antes de empezar con las preguntas, si quieren hacerse una breve presentación. Empezamos por... Olá a todos que nos assistem, é um prazer poder aqui estar presente para fazer essa discussão e também responder as perguntas que forem feitas. É uma grande satisfação, obrigado pelo convite. Muchas gracias por la invitación. Primero saludamos a todos los que están ahí en la página. Es un placer estar aquí. Saludamos al profesor y saludamos también a todos los compañeros que están en torno a este programa, que es una excelente iniciativa que con mucho sacrificio se lleva adelante ya hace un buen tiempo. Las cosas empiezan de a poco y las cosas buenas se van afirmando y se van pegando a la gente, y yo creo que es una buena iniciativa de comunicación. Siempre la comunicación, y para nosotros que somos políticos, es muy importante, y por eso yo saludo esta iniciativa y felicito a todos por estar hoy transmitiendo en directo por esta red social este programa tan interesante y que brinda material y temas de debate que despiertan interés a la gente. Así que estoy muy satisfecho de estar acá. Bueno, vamos a empezar entonces con la charla. Y la primera pregunta es: ¿cuál es la importancia de que gane el Frente Amplio por cuarta vez en Uruguay? Podemos empezar con el presidente del Frente Amplio. Sí, la verdad que el último domingo de octubre tuvimos la elección de uruguaya, que es la primera elección, la elección de las autoridades nacionales y de la Corte Electoral, donde el Frente Amplio ratificó su liderazgo en los partidos políticos uruguayos, logrando un 40%, y después estuvo el Partido Nacional a 12 puntos atrás, o 11 puntos atrás, después del Partido Colorado, y un partido nuevo que surge en esta elección, que se llama Cabildo Abierto, que ocuparon el primero, segundo, tercero y cuarto lugar. Y un resultado que antes de ir directamente a la pregunta, un resultado trascendente es que también dentro de esa elección se plebiscitaba o se consideraba una propuesta de plebiscito. No, se plebiscitaba una propuesta de reforma de la Constitución que no salió, que era la reforma de Jorge Larrañaga, de una modificación en la Constitución en torno al tema de seguridad, que a nosotros nos parecía que era una propuesta que no tenía mucho asidero, no tenía muchos argumentos, y en definitiva la ciudadanía en su mayoría también acompañó a los que, como el Frente Amplio, estuvieron en contra de esa reforma. El resultado, ese es el resultado, digamos. La pregunta es cómo vemos la importancia de ganar en el cuarto gobierno, porque este es el desafío que tenemos ahora, porque por los números que hemos nombrado surge la posibilidad, desembocamos en un balotaje entre el candidato Daniel Martínez y el candidato Luis Lacalle Pou. Nosotros pensamos que el cuarto gobierno del Frente Amplio es necesario para seguir un camino de transformaciones que el Frente Amplio ha llevado adelante desde el 2005, son 15 años, de un crecimiento
sostenido y con inclusión social más largo de la historia. No se conoce en el país un crecimiento, porque hubo crecimiento durante toda la historia del país. Ahora, un crecimiento con el reparto, o sea, con la distribución de la riqueza, nunca se dio en la historia y nosotros pensamos que es una de las razones fundamentales por las cuales nosotros vamos a pelear ahora el 24 para ganar el balotaje, para que el proyecto alternativo, que es un proyecto neoliberal que encarna el candidato Luis Lacalle Pou, no se establezca en el Ejecutivo. Porque si de lo contrario, si no gana Dan Martínez, tendríamos un retroceso de todo este crecimiento y de todo este proyecto de inclusión social que lo estamos viendo en la región, ¿verdad? Ya tenemos experiencia de la restauración del modelo neoliberal, tanto en Argentina como en Brasil y como en Perú y como en Chile, donde sabemos las consecuencias que tienen el crecimiento sin reparto. Porque si vos dejás que crezca la torta y no repartís, porque si vemos la historia del Uruguay, vemos que por ejemplo, en el periodo que gobernó los partidos fundacionales, para hablar solo después de la dictadura, ¿verdad? No nos volvamos atrás, pero para hablar solo de la dictadura, para acá, o sea, de este periodo democrático nuevo, el crecimiento del país fue del 57%, pero si vemos el salario real bajó 8%, o sea, ahí hay un crecimiento sin inclusión. Y si nosotros analizamos este periodo donde el Frente Amplio gobierna, que es del 2005 para acá, hubo un crecimiento del Producto Bruto Interno del país de 67%, y hubo un crecimiento también del salario real de 54%. O sea que fue un crecimiento con inclusión, que es la antítesis de lo que propone el candidato Lacalle Pou. Lo que propone Lacalle Pou es la chique del Estado, todas esas fórmulas neoliberal y flexibilizaciones laborales que provocan una caída del salario real y por lo tanto una falta de distribución de riqueza que es fundamental para que el país siga creciendo. Pero no sé si yo no quiero extenderme mucho, pues como el tema es tan grande, voy a darle la oportunidad al professor para que se Não, é importante essas observações, né? Porque é claro que aqui eu vejo e observo um pouco como um brasileiro, né, que observa o Uruguai, apesar de viver na fronteira, né, mas também um pouco como acadêmico, né, que vê a política regional, as relações, né, regionais, e isso é uma característica da região, né, que ela passou por um ciclo, vamos dizer assim, de governos de esquerda, centro-esquerda, de motivos, né, tanto econômicos como políticos, sociais, internos, né, e vamos dizer, essa transição, ela que foi ensaiada até o momento, né, dos governos de esquerda para o retorno da direita ou do neoliberalismo em grande parte dos países da região, ele ainda não se manifestou, né, ainda não se, vamos dizer assim, se concretizou no Uruguai, embora, né, o Uruguai como um país da região, ele sofre um pouco os impactos desse momento, mas ao mesmo tempo em que o Uruguai passa por esse processo eleitoral onde a ameaça, né, vamos dizer assim, de um retorno de governos mais conservadores ou da direita, né, assim como em outros países da região aconteceram, ao mesmo tempo já se vê o impacto vamos dizer assim, das crises que o próprio neoliberalismo, enfim, não conseguiu resolver nas últimas décadas, né? E que com o retorno de governos mais neoliberais, ainda assim essas crises retornam com mais força, ou que tem um significado, ou que tem uma interpretação que pode ser feita, né? Observando o Uruguai, talvez seja um dos poucos países da região onde ainda não se fala de
de crise social ou crise econômica com uma tamanha importância como está acontecendo no momento, né? Seja na Argentina, no Chile, né? Passando pelo Equador, né? Ou mesmo no Brasil, com, enfim, ingredientes diferentes em cada uma dessas crises. Normalmente, né, nos últimos anos, o Uruguai, talvez um pouco pelo tamanho do país, mas também pela estabilidade política e econômica que o país vem passando nos últimos anos, apesar dos problemas internos, externamente isso não se manifesta de uma forma tão forte, né? Talvez para o observador externo isso represente um sinal de que não, o Uruguai, dentro das possibilidades da região e do contexto regional, o Uruguai até que está bem, né? É claro que isso até poucos meses atrás era o discurso que se fazia em relação ao Chile, mas por outros motivos, né? O Chile tem um modelo neoliberal, o Uruguai com um modelo mais, vamos dizer, social ou, né, com uma intervenção maior do Estado na sociedade, na economia, né, com vistas justamente a propiciar uma maior distribuição da riqueza, né, diminuir a desigualdade social, mas o Chile, por exemplo, é um modelo considerado bem sucedido, considerado de sucesso, mas há pouco tempo, enfim, dá sinal evidente de uma crise aguda, né, que pode resultar, não sabemos, talvez num deslocamento do modelo econômico e político mais à esquerda, né? Ou então um recrudescimento do próprio neoliberalismo. Não parece que é isso que vai acontecer no Chile. Parece que o próprio governo atual está se dispondo a, vamos dizer, distensionar o neoliberalismo, embora isso daí não se sabe no futuro o que pode significar. O Uruguai passa por um momento de processo eleitoral, né? A conjuntura regional, principalmente para o Uruguai, ao contrário do Brasil, por exemplo, a conjuntura regional ela é muito importante no caso de países como o Uruguai, né? Por um lado, nós temos dois países, né, que historicamente influenciam econômica e politicamente o Uruguai, né? Mas os dois países, que no caso são o Brasil e a Argentina, estão fazendo movimentos contrários, né? Eles estão em situações contrárias, né, do ponto de vista político. Um está retornando ao peronismo, ao kirchnerismo, né, depois de um período curto ali do governo Macri, que é um período neoliberal, e o Brasil está no governo Bolsonaro, que tem uma série de significados peculiares do próprio governo Bolsonaro, mas que fundamentalmente é um governo neoliberal, né? Então, como isso vai impactar no Uruguai? Isso daí é uma questão que se coloca para a gente discutir, né? Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre la pérdida del caudal de votos del Frente Amplio, porque nosotros en las elecciones pasadas el Frente Amplio tuvo mayorías parlamentarias tanto en el Senado como en la Diputación, y ahora con un 40% de los votos se perdió esas mayorías. Y preguntarle al Frente y a qué se debe esa pérdida de votos. El tema tiene varias aristas o varias explicaciones y podemos ahondar en todas ellas, pero yo me voy a retener en dos que son para mí son las fundamentales. Yo creo, en primer lugar, y esto ya va como autocrítica nuestra, nosotros no hemos sabido o tuvimos dificultad para armar o para formar el relato de las cosas que hemos logrado en estos 15 años. Tuvimos mucha dificultad en la comunicación de todos los logros que el gobierno ha alcanzado. No supimos relatar y comunicar que el país, como lo decía él, de pronto un extranjero como él lo ve de una manera distinta a la que el país como lo ve un uruguayo. Y por ahí empieza la explicación de los por qué. Y esa es la explicación que yo digo de la dificultad que tuvimos nosotros
en construir ese relato, en llegarle a la gente. Yo tengo una opinión muy particular sobre esto, pero no quiero involucrar a la fuerza política, lo voy a decir a título personal. Yo creo que el Frente Amplio, como la mayoría de los partidos de izquierda del mundo, sufre ¿cómo voy a decir? Sufre la pérdida de la militancia que se da. Nosotros cuando fuimos oposición, y esto también no es solo el Frente Amplio, lo pasa por todos los partidos de izquierda del mundo, cuando somos oposición, la militancia tiene una manera de encarar la actividad política. Cuando llegamos al gobierno, hay que gobernar. Entonces, hay un trasiego de militantes para el gobierno. Entonces, el Frente Amplio, el partido de izquierda, el partido de la militancia se transforma en gobierno. Bien. Entonces, ¿qué queda en el partido? ¿Quién queda en el partido para construir el relato? ¿Quién queda en el partido para estar junto al vecino, para decir, miren, aquí se está haciendo estas cosas en la educación, se está haciendo esto en salud, se está haciendo esto en vivienda, se está haciendo esto en seguridad social? No queda nadie. Y los compañeros militantes están en una tarea que es la tarea del gobierno. Eso en el primer gobierno 2005, bueno, nos pasó eso y tal. Nos pasó lo mismo. Y el tercero, no tomamos la medida, no nos animamos a tomar una medida que contenga ese arrastre de militantes al gobierno. Eso es una opinión personal. Es una discusión que nos debemos dentro del Frente Amplio para sintetizar esto que estoy diciendo personalmente. Y en segundo lugar, nos encontramos, y hablo más a nivel de Rivera, porque se dio más acá en Rivera este fenómeno, que es la aparición de partidos, de un partido diferente, un partido de ultraderecha, que se basa en la antipolítica. Es un fenómeno mundial. Lo encontramos en Estados Unidos, lo encontramos en Francia, lo encontramos en Brasil, lo encontramos en varios lugares del mundo donde aparecen figuras que no están en el ambiente político tradicional, digamos, están fuera de lo que es la política, o están en la rama empresarial, o están en la rama de los artistas, o están en este caso en el ejército, pero están en otro lugar que no es un lugar, digamos, estrictamente político. Entonces la gente ve en esas figuras una especie de no sé ni cómo calificarlo, pero es como una tabla de salvación para los problemas que la gente tiene, que no encuentra solución, de un hastío que empieza a crearse dentro de la sociedad del gobierno establecido. Aunque el gobierno esté bien, como en este caso nosotros, que tenemos, por los números y los índices que tenemos, es un gobierno estable, un gobierno que ha mantenido un crecimiento, que ha mantenido una inclusión social, unos cambios en la salud, o sea, crecimiento de salarios, pero siempre se crea dentro de la sociedad aquello de cambiar el gobierno. Entonces surgen estos outsiders de la política y aparecen estos partidos nuevos que yo creo que son de poca duración, y que es el fenómeno que Uruguay también no está ajeno. No está ajeno al mundo, no está ajeno a la región y no está ajeno al Uruguay. Y hoy, por ejemplo, tenemos a un partido como el Cabildo Abierto con casi 20% con 10% acá en el Uruguay, acá en Rivera, con casi 20.000 votos, que le quitó al Frente Amplio nada más y nada menos que la representación en la Cámara Baja. O sea, que por ahí, en esos dos elementos, es que nosotros nos centramos en la pérdida de este caudal de votos que
que nos dejó sin mayoría parlamentaria y que nos va a dejar. Y las consecuencias de ello inmediatas son que dentro que ahora cuando ganemos el balotaje el 24 vamos a tener un gobierno sin mayorías parlamentarias, o sea que vamos a tener que ir a negociar en el Parlamento alguna cosa de nuestro programa. Y cuando vos vas a negociar algunas cosas tenés que ceder. Entonces ya de por sí esta falta de mayoría parlamentaria, esta falta de votos que nosotros le atribuimos a estos dos fenómenos, pero hay otros fenómenos más, ya nos dieron como saldo esta pérdida, digamos, de algún elemento de nuestro programa, alguna cosa del programa que nosotros pusimos a consideración de la ciudadanía, alguna cosa la vamos a perder en la negociación con el Parlamento para conseguir las maiorías para governar. Uma das questões assim que chama a atenção, no caso do Uruguai, é um fenômeno parecido com aquele que ocorreu no Brasil e alguns outros países onde houve um período mais extenso de governo social ou popular, né? É o fato de que boa parte dos jovens, né, do eleitorado mais jovem, não viveu ou não recorda do período anterior à chegada no governo vamos dizer assim, desse ciclo, né, no caso da Frente Ampla ou dos governos de esquerda ou de centro-esquerda em outros países latino-americanos. E tende a perceber mais os problemas, né, do momento presente e perde, vamos dizer assim, a base ou o elemento de comparação histórica com o período anterior. Então há uma tendência, né, principalmente na juventude, a superestimar algumas questões, né, e não perceber alguns avanços que ocorreram, né. E isso, é claro, depende também do próprio governo, depende do sistema educacional, né, de formar bem as pessoas, de dar essa base para as pessoas compreenderem melhor a sociedade, a sua história, né, os seus processos, né. Isso é uma questão que se coloca. Outra questão que é bem interessante, eu acho que isso no Brasil foi um elemento mais importante, mas eu acho que no Uruguai também tem algum reflexo, é que quando diminui a desigualdade, significa que parte dos pobres da sociedade passam a fazer parte da classe média, e aí a classe média, isso é um elemento sociológico, a classe média ela não olha para baixo, ela sempre olha para cima. Então ela começa a se comparar com os ricos, ela não vê mais aquela classe da qual ela deixou de fazer parte porque houve a melhoria social, a distribuição da riqueza, né? Mas há uma vamos dizer assim, uma situação em que aquilo que poderia gerar satisfação em certos setores da sociedade acaba sendo um argumento para insatisfação, né? Esse é um fenômeno também que, enfim, na maior parte dos países da América Latina se processa, né? No Brasil aconteceu, na Argentina aconteceu. Isso foi uma causa também da queda do kirchnerismo, né? Pelo advento do Macri, né? E agora o retorno, né, do peronismo, não mais um kirchnerismo puro, mas o retorno, né, do peronismo ao poder. É claro que há uma influência também, e aí a gente sempre relativiza um pouco o caso uruguaio, porque o Uruguai, pelo fato da desigualdade ser menor em comparação com a maior parte dos países latino-americanos, pelo fato de o próprio país ser menor, vários elementos, né, que são sobredimensionados na Argentina, no Brasil, em outros países maiores da América Latina, no México, enfim, vamos dizer, tem um menor impacto no Uruguai, mas o papel das elites é importante também, né? A elite ela sobrevaloriza, né? Principalmente nos momentos de governos populares ou de governos que têm esse ímpeto, né, de maior intervenção do Estado na economia, né, na distribuição da riqueza, né, no avanço dos direitos sociais, por exemplo, né? A elite
ela tem essa propensão a, naturalmente, isso faz parte da história da América Latina também, é concentrar a riqueza, né? O sistema econômico é concentrador, a política acaba contribuindo com essa forma de concentração da riqueza, né? E aí então se torna o que passa a ser a crítica, né, aos governos da esquerda, que fomenta esse sentimento da classe média, esse sentimento dos mais jovens, é a sobrevalorização, a superestimação da corrupção política no momento dos governos da esquerda, né, do autointervencionismo do Estado, né, vamos dizer assim, até mesmo na dificuldade em o Estado que distribui riqueza ter índices de crescimento econômico estratosféricos. Óbvio que o crescimento econômico não vai ser estratosférico quando se distribui a riqueza, né? A tendência no capitalismo é quanto maior a concentração, né, do capital, isso promove, claro, uma tendência de um crescimento econômico, mas o que é mais importante? Um crescimento econômico a taxas elevadas ou um crescimento econômico mais razoável, com uma distribuição maior da riqueza, para que o impacto desse crescimento seja, né, mais equitativo na sociedade. O Chile, por exemplo, que agora está em crise social e política, durante os últimos anos foi o país que teve as maiores taxas de crescimento econômico na América Latina. Até o ano passado, 2018, ele teve 4% de crescimento econômico. O Brasil chegou a 1%, outros países praticamente não cresceram, né? Então é uma situação em que há uma tendência, sempre, quando os governos da esquerda permanecem um tempo no poder em regime democrático, na América Latina, ou vem um movimento, né, de combate à corrupção, né? Porque se acusam os governos, né, de corrupção. Esse, inclusive, é o argumento daqueles setores ou partidos ou candidaturas, eu não estou falando especificamente do Uruguai, mas é um fenômeno geral, que pregam a não política. Justamente, a nossa política é combater a corrupção, a nossa política é promover o crescimento econômico. Mas, como vai se fazer isso daí? Né? Qual o modelo para se fazer isso aí? Essa é a discussão que muitas vezes é mais importante. Bueno, tenemos preguntas de la gente que nos está acompañando. De Vera Suárez, que dice: ¿Cómo nós brasileiros podemos ajudar a eleger o Frente Amplio? O Uruguai não pode ir pelo mesmo caminho do Brasil e pelo mesmo caminho que estava indo a Argentina. Sí, la preocupación del oyente, o del oyente y no voy a decir televidente, es internauta. Es la preocupación de muchos santanenses principalmente, que en estos días se han acercado al Frente Amplio, se han acercado a nuestro local y se han puesto a las órdenes y a disposición para inclusive acompañarnos con la militancia, acompañarnos con las tareas de difusión de nuestras actividades y acompañarnos también en la tarea de ir hacia conquistar los votos necesarios para poder ganar el balotaje. Y hemos en ese sentido formado una comisión de coordinación con estos compañeros, y bueno, yo lo que le diría al compañero que se acerque al local, se acerque a los compañeros que están en Libramento liderando o siendo referentes de los partidos de izquierda que nos están acompañando en este momento. Y aprovecho para decir algo que puede estar en la mente de algún otro internauta, porque hay mucha gente que podría decir que esto es una injerencia extranjera, digamos, en la política uruguaya. Y lo que yo digo que hay que diferenciar bien los ámbitos. Una cosa es la actividad partidaria de todos los partidos de izquierda de Latinoamérica, que históricamente han hecho actividades en conjunto
y se han solidarizado por las causas de los distintos países de Latinoamérica, y otra cosa son las instituciones, como los estados como país. O sea, el Estado sí, un Estado con otro Estado sí tiene relaciones diplomáticas. Por ejemplo, no es bueno que el presidente Bolsonaro, como presidente del Brasil, diga cuál es el mejor candidato uruguayo. Eso sí es injerencia directa en la soberanía del otro país, porque él está representando al país Brasil, no está representando a su sector electoral. Él está representando todo el país y en esa representación está tomando partidos por un candidato de otro país, y eso sí es injerencia, y eso es un problema diplomático que inclusive motivó a que el embajador uruguayo le reclamara a Itamaraty esa injerencia. O sea que hay que distinguir bien las cosas. Una cosa son los partidos políticos de izquierda o partidos de derecha, o lo que sea, que se dan una mano entre ellos más allá de las fronteras de países, y otra cosa es el país como institución tomando partido sobre una elección de otra instituição, outro país distinto. No caso dos brasileiros, né, como poderia apoiar, eu acho que aqui na própria fronteira a gente tem muita proximidade, né? Eu acho que esse contato direto ele é natural. Do ponto de vista mais macro, assim, o que eu vejo comparando com a eleição da Argentina é que, no caso, o grande cabo eleitoral, né, do Alberto Fernandes foi o próprio Bolsonaro, né? No Brasil, porque houve uma declaração, uma manifestação de apoio, né, por parte da figura do presidente ao candidato Macri, e isso repercutiu negativamente contra o próprio Macri, né? Isso daí tem se manifestado em vários cenários, né? O governo brasileiro ele tem se posicionado de uma forma que tem isolado o próprio Brasil, e aí é que entra a questão. Uma coisa é a opinião da própria pessoa, do próprio presidente, mas enquanto ele está no exercício daquele mandato, como representante do Estado, é complicado ele misturar, né? Então o Brasil ele tem relações com o Uruguai, com a Argentina, essas relações elas devem transcender os governos, mas na medida em que o próprio, vamos dizer, mandatário se coloca na condição de apoiar como pessoa esta ou aquela pessoa, né, as relações ficam sujeitas a esse tipo de intempérie, né? Então, no caso argentino houve essa situação, no caso Uruguai a gente espera que não haja, né? Até porque no caso do presidente, as manifestações dele têm contribuído sempre para fortalecer a oposição, né? Então isso é uma situação, é um elemento importante. Bueno, tenemos otra pregunta de Giovanni Jardim. Dice: Mujica retornar ao Senado representa um diagnóstico da necessidade de retomar o programa da Frente Ampla? Sí, yo creo que Mujica, dentro del Frente Amplio de los últimos tiempos, es un líder destacado. Yo digo que el Tabaré Vázquez, Darío Astor y el Pepe Mujica, digo que fueron los pilares de nuestra fuerza política durante estos últimos tiempos. Yo creo que el retorno del Pepe Mujica al Senado significa un espaldarazo a la figura del Pepe Mujica como tal, y de todo lo que significa su grupo político, el MPP, todo lo que significa las propuestas dentro de la izquierda, de lo que es la forma de ser de Mujica, de lo que ha propuesto, de todas las conquistas de los derechos del ciudadano que se dio en el periodo Mujica, todas las leyes
de inclusión social que se dieron en su periodo. No nos olvidemos de la ley de la asistencia reproductiva, no nos olvidemos de la ley de la digamos, regulación del cannabis, que hoy significa que nosotros hemos sacado del mercado del narcotráfico millones de toneladas de dólares. Esto significa que hoy el país de Uruguay es uno de los pioneros en la elaboración de medicamentos a base de cannabis, que era una dificultad que teníamos. Mucha gente hoy puede acceder a tratamientos que antes no podía. El tratamiento, la ley del matrimonio igualitario, la inclusión de toda la ley que significa el reconocer los distintos géneros del ser humano. O sea, todas esas leyes sociales que se dieron en el gobierno del PP, bueno, hoy como que el Frente Amplio se identifica, o por lo menos el 30% del electorado dentro del Frente Amplio se identifica con ese sector, y creo que es una muy buena señal para el Parlamento. No sé si contesté esa pregunta al internauta. Bueno. Sí, Não, acho que era isso mesmo, foi completa, né? Me sinto contemplado pela abordagem. Bien, ¿cuál es el papel de la juventud en la actual coyuntura latinoamericana? Bom, eu vejo assim como alguém que já não é mais tão jovem, né, mas se sente um pouco ainda jovem pelo contato, né, que a gente tem com a juventude, como professor também, né, na universidade. A gente vê o quão é importante esse momento da vida, né, de cada pessoa e também na sociedade, o papel que a juventude historicamente desempenhou, né, nos grandes momentos, nas grandes transformações do mundo, mas também na América Latina, né, as transformações sociais, as transformações políticas, né. Só para dar exemplos do Brasil, nós tivemos aí a abertura democrática, né? Os impeachments de 2 presidentes em algum momento tiveram a participação da juventude, direta ou indiretamente, né? Então isso é uma importância fundamental. Hoje a gente tem uma situação em que a juventude, principalmente após o período de governos, vamos dizer, progressistas ou à esquerda, né, que boa parte dos países latino-americanos passou, a juventude ela passou por um período de transformações sociais benéficas à própria juventude, né? A gente vê, por exemplo, a ampliação do acesso à educação superior, fundamentalmente, né? Também algumas transformações econômicas, né, que beneficiaram a sociedade como um todo. A juventude, ao mesmo tempo em que ela tem, ainda não teve a vivência suficiente para comparar diferentes períodos, né, da trajetória do seu país e da América Latina como um todo, porque não viveu, né, não tem essa leitura, né, de comparação, essa leitura comparativa, ela tem um pouco mais de dificuldade às vezes, de ter clareza no seu posicionamento, né. Isso, como a gente já conversou anteriormente, até acaba induzindo um pouco a fazer uma leitura parcial da situação, né? Assim como no Chile, por exemplo, a maior parte da juventude se posiciona contra o modelo neoliberal, porque eles afetou negativamente, né, em vários direitos, na sua perspectiva de futuro, né? Nós temos um país como o Uruguai ou como o Brasil, onde um setor significativo da juventude questiona as políticas progressistas, né? Mas, por um lado, existe também a questão da internet, das redes sociais, né, onde a juventude já é nativa nessas ferramentas, consegue se comunicar muito bem, até certo ponto isso serve para articular a própria juventude, mas também imobiliza, na medida em que boa parte da juventude fica
atrás do computador, na rede social, e não vai para a rua, não vai, enfim, para os movimentos, né? E isso é importante. O papel da juventude nesse momento é conseguir ter o interesse ou mesmo a oportunidade de avaliar bem o período, né? De avaliar em perspectiva o período que nós estamos passando como sociedade na América Latina e o que nós conseguimos avançar. Se houve avanços ou se nós estamos tendo, em que período avançamos ou retrocedemos. Para isso é necessário estar na rua, participar dos movimentos, participar dos partidos políticos, estar na universidade, entrar em contato. É necessário estudar também, né? Como professor a gente tem que dizer, é necessário estudar, é necessário ir para a escola, é necessário ir para a universidade. Por isso é tão importante também valorizar governos. Eu vejo aqui em Ribeira, por exemplo, novas universidades que foram criadas nos últimos anos, né? Aumento das vagas no ensino, na educação como um todo. Então isso é positivo, né? A juventude ela precisa valorizar e, é claro, questionar, criticar, mas sempre de uma forma tendo uma postura em perspectiva, né? Não vendo às vezes o seu próprio umbigo, o seu próprio momento, né? Porque a juventude também tem essa característica, que é tudo para já, que é tudo para agora, e às vezes as coisas acontecem de uma forma mais devagar na história. Bueno, se nos va acabando el tiempo, tenemos poco tiempo y está bueno... Permitime apenas agregarle unos pocos conceptos a lo que decía él sobre la juventud, porque la juventud, la importancia de la juventud es fundamental para la sociedad en toda. Digo, la juventud significa la preservación de la vida, no tenemos jóvenes, ¿no? La continuación de la vida depende de los jóvenes. Y los jóvenes siempre, en su momento, siempre asumieron los protagonismos de las cosas que en su momento se dan. Y ahora tengo que recordar que en la elección anterior, donde se proponía una reforma constitucional de bajar la edad de imputabilidad de los jóvenes, quienes se pusieron la campaña al hombro fueron los jóvenes uruguayos. Y no salió y hoy no salió la ley de la rañaga, de vivir con miedo, de poner los militares en la calle, de la cadena perpetua, de los allanamientos nocturnos, todo un endurecimiento de la represión del Estado policial contra la sociedad. Lo sacó, o sea, no salió esa reforma porque la juventud uruguaya se puso al hombro la campaña de vivir sin miedo y consiguieron introducir en toda la sociedad uruguaya esa capacidad de análisis y de darse cuenta de por dónde estaba la reforma de la rañaga y por dónde venía. Y bueno, y gracias a la juventud hoy esta reforma no salió. O sea, el protagonismo de la juventud es importante. Decía él muy cierto, porque los jóvenes, pero viven su momento. Hubo un momento donde la juventud peleó, por ejemplo, por el boleto gratuito. O sea, hay hasta jóvenes muertos por la campaña del boleto gratuito. Hoy hay boleto gratuito, o sea que eso es una cosa que quedó en el pasado. No que los jóvenes no se acuerdan, pero quedó en el pasado. Hoy se pelea por otras cosas. Y la juventud siempre está en la vanguardia de los movimientos sociales. Bien, ahora le vamos a pedir a los compañeros un breve análisis de las elecciones en Argentina y cuál es el reto que debe enfrentar Alberto Fernández para sacar a Argentina de la crisis neoliberal. Empezamos por Wash. Bueno, vemos con buenos ojos la victoria de Fernández. Digamos, es un retorno de las políticas sociales, las políticas productivas que los gobiernos del kirchnerismo le habían introducido a la Argentina. En la época de Cristina Kirchner y del propio Kirchner,
la Argentina vivió una etapa de crecimiento y de crecimiento productivo y distribución de riquezas y de crecimiento del salario, que fue después, digamos, entró en un impasse con estos 4 o 5 años de gobierno de Macri. O sea que Argentina retorna, o Argentina piensa retornar en aquella senda de crecimiento, pero hoy con un gobierno que aumentó la deuda pública, con una inflación del 60%, es una de las más grandes de Latinoamérica, creo que es la segunda más grande, con una deuda externa que hoy anda en torno del 80% del Producto Bruto, cosa que antes era del 50 y pocos por ciento. O sea, con vencimientos ahora este fin de año, creo que hay vencimientos de los bonos y de los préstamos. Y con préstamos del Fondo Monetario Internacional, porque una cosa es tener préstamos digamos, soberanos de bonos de deuda en el mercado internacional, y otra cosa es pedirle plata al Fondo Monetario Internacional. Significa que por un lado vos tenés, como en el caso uruguayo, que hoy Uruguay es soberano en términos de deuda porque pone en sus bonos, en la moneda uruguaya, a vencimientos de 30 años, consigue, porque tiene credibilidad, tiene estabilidad, tiene confiabilidad. El mercado le presta plata al Uruguay a bajos porcentajes no me sale la palabra de interés. Y otra cosa es pedirle al Fondo Monetario Internacional, donde primero no te prestan toda la plata, te van dando por cuota, pero te van exigiendo condiciones de políticas impositivas y políticas salariales y políticas sociales que te van encorsetando al gobierno y le van dejando al gobierno perder la autonomía y perder la soberanía. Entonces hoy esos son los desafíos que tiene Fernández. Es gobernar una Argentina con 60% de inflación, con una deuda del 80% del PBI y con un préstamo del Fondo Monetario Internacional que todavía le falta una cuota creo que de 13.000 millones de dólares que no se sabe si va a venir. O sea que ya es una situación muy complicada la que va a enfrentar Fernández, pero en fin, mejor que haya ganado Fernández de que seguir con el macrismo. Não sei. Não, só para contribuir, né, de forma bem sucinta, né, a questão da crise da Argentina, ela tem uma dívida externa muito grande, né, significativa, e ao contrário do Brasil, por exemplo, onde o próprio termo dívida externa ele já foi meio que substituído por dívida pública, porque a maior parte da dívida pública do Brasil ela não é externa, então a dependência do dólar e, né, da flutuação das moedas ela é menor. Na Argentina a maior parte da dívida pública é, então isso gera uma maior dependência, né, e parte dessa dívida externa ela leva o país a praticamente a ser conduzido a acordos como acordos que ele reedita, né, periodicamente com o Fundo Monetário Internacional. E o Fundo Monetário Internacional ele não é um simples banco, né? Ele é também uma instituição de, vamos dizer assim, de uma organização que impõe políticas econômicas, políticas públicas, né? E que muitas vezes, isso já está comprovado academicamente, cientificamente, que em vários países, na maior parte dos países, durante os anos 90 e início dos anos 2000, as políticas estabelecidas pelo Fundo Monetário Internacional ampliaram a recessão ou mantiveram estagnada a economia, porque justamente elas têm um efeito recessivo, porque diminui o investimento público, né? O Estado ele perde a capacidade de investir, e não fazendo investimento do próprio Estado,
Fernandes, no período do Néstor Kirchner, quando era secretário de governo, ele teve experiência de renegociar a dívida externa com a FMI. Então esse processo vai ter que acontecer novamente, né? E só mais um elemento que eu gostaria de ressaltar também, que é colateral esse processo de tirar a Argentina da crise, é o processo de inserção da Argentina na política regional. Agora, com a vitória do Alberto Fernandes, parece que o posicionamento dele com relação a essa, vamos dizer assim, uma certa animosidade com o presidente brasileiro, parece que vai posicionar politicamente o Alberto Fernandes e a Argentina num polo, né, equidistante ou distanciado do Brasil, e é possível que a Argentina tente uma política regional de, vamos dizer assim, de liderança regional. Já vem recebendo, né, as homenagens, né, as congratulações dos presidentes latino-americanos pela vitória, e a Argentina pode tentar restaurar esse papel, que vai ter um impacto econômico também, né, na medida em que ela consiga costurar acordos, né, que favoreçam o crescimento da economia argentina. Bueno, la victoria de Fernández en Argentina puede ser de influencia para que el Frente Amplio gane las elecciones ahora en segunda vuelta. Sin duda que era lo que decía el profesor. Sin lugar a dudas, Argentina va a volver a liderar, digamos, en la región, y esto tiene influencias y tiene una perspectiva de que el Frente Amplio pueda ganar este balotaje, porque hay una tendencia de volver en este caso a la Argentina, a este crecimiento con inclusión social, y bueno, y que la gente se está dando cuenta de que la restauración de los sistemas neoliberales han fracasado en Argentina ahora, en Chile, en Brasil, y bueno, y yo creo que ahí esto le da una chance a que el Frente Amplio pueda alcanzar los porcentajes necesarios para conquistar el cuarto gobierno. Historicamente, a Argentina e o Brasil influenciam muito o Uruguai, né? Tendo em vista que vamos dizer assim, o modelo ou a linha, né, de atuação política do governo brasileiro atualmente, ela não tem precedentes e não tem probabilidade de se reproduzir ou de se multiplicar em outros países da América Latina, porque ela é muito radical em certos aspectos. Então, é possível que, vamos dizer assim, a influência da Argentina seja até mais forte nesse momento, já que o Brasil ele não tem exercido nos últimos anos essa condição de liderança regional, né? Apesar das declarações do governo, apesar das tentativas de influenciar pessoalmente nas relações políticas ou nos resultados dos processos eleitorais ou políticos da região, essas manifestações pessoais elas não se refletem numa linha de atuação diplomática. O Brasil, até alguns anos atrás, exerceu, né, e foi reconhecido também fora da região como uma espécie de liderança regional, nos processos de integração, nos processos políticos, e acabava tendo maior condição de influenciar internamente, não fazendo demonstrações explícitas de querer influenciar, mas acabava influenciando, né? Então agora há uma possibilidade, e há uma possibilidade, primeiro, pelo fato, e aí nós temos dois momentos, né? Um no curto prazo, que é o resultado eleitoral, né? Então, assim, o resultado eleitoral na Argentina, ele pode ser interpretado como uma tendência no Uruguai, que pode, né, favorecer, né, uma vitória da esquerda, mas também no médio prazo, no longo prazo, ou seja, após esse período eleitoral, a tendência da Argentina é de influenciar direto ou indiretamente sobre as políticas da região, porque a Argentina, historicamente, é um país que sempre exerceu influência regional, que teve, né, governos e economias que tinham condições de exercer essa influência. É claro que a Argentina vai ter que resolver seus problemas internos para
né, conseguir ter maiores condições de resolver ou de exercer influência regional, mas o Alberto Fernandes, ele parece dar demonstrações de ter essa visão e, é claro, avaliando o que está acontecendo na região, é plausível perceber que os governos neoliberais que estão no exercício do mandato neste momento passam por crises, né? Então, de que forma isso pode refletir nas eleições no Uruguai? Me parece que é um elemento que incentiva mais um voto de confiança na frente ampla pela comparação com os fenômenos que estão acontecendo nos outros países da região. Estamos llegando al final. No sé si alguna consideración o si tienen algo a aportar sobre la cuestión de las elecciones en Uruguay y en Argentina. Que sea breve, porque se nos acaba el tiempo. Bueno, nada, agradecer nuevamente la invitación. Me parece que tuvimos un rato agradable de intercambio de opinión, que creo que le fue útil a los internautas que nos están acompañando en este momento. Y bueno, y la consideración final es que el 24 esperemos que este susto que llevamos ahora en las elecciones del 27 se restablezca con un triunfo del Frente Amplio que le posibilite al país un cuarto gobierno de nuestra fuerza política, que significa todo lo que decíamos hoy al principio de la continuación de un gobierno de crecimiento, de inclusión social, de descentralización. Una cosa que nos toca muy de cerca aquí a nivel de la ciudad nuestra, la Ribera, es la descentralización, la descentralización educativa. Hoy tenemos la UDELAR en Ribera, no solo en términos de edificios, sino también en términos de educación, y la descentralización de recursos, ¿verdad? En estos últimos gobiernos del Frente Amplio, como nunca en la historia, las intendencias han recibido tanta plata. No solo se ha triplicado los aportes del gobierno nacional a las intendencias en valor, sino que en puntualidad. O sea que hoy, si nosotros vemos a Ribera una ciudad coqueta, una ciudad que es bien iluminada, que tiene calles y cordón cunetas por todos lados, tiene asfalto, tienen plazas bonitas, eso se debe a que el gobierno nacional transfiere los recursos que son de la intendencia, pero que los transfiere 3 veces más y en forma puntual. Entonces, hoy las intendencias, yo estoy seguro de que tanto la intendencia de Ribera, que fue la única intendencia colorada del interior, como todas las intendencias blancas del interior del país, van a apoyar al Frente Amplio en el balotaje, porque saben, porque tienen la certeza de que esta política de descentralización de recursos va a seguir profundizándose con un gobierno del Frente Amplio. Con un gobierno de esta coalición de la calle Pou es totalmente una nebulosa, no se sabe, porque incluso cuando gobernaron ellos, esta coalición que se está formando en la oposición hoy, los intendentes y los directores de obras de todos los municipios del interior tenían que peregrinar por todos los ministerios con el sombrero en la mano para pedir los recursos. Esto cambió, el gobierno del Frente Amplio cambió, no solo triplicó los recursos, sino que trata a todas las intendencias por igual. No hay distinción de partidos. Intendencias blancas, coloradas, frente amplistas, son tratadas exactamente igual, como el segundo escalón del gobierno, y así el Frente Amplio ha llevado adelante estas políticas. Y yo creo que eso, en este momento, en un balotaje, tiene una importancia trascendente. Entonces digo, todos los intendentes blancos y el intendente colorado de Ribera van a hacer campaña para la fórmula Martínez Villar. Bueno, muchas gracias. Professor? Bom, eu gostaria também de agradecer o convite, né, pela participação, de poder fazer esse debate num momento tão importante para nós aqui fronteiriços, né, porque as eleições, vamos dizer, no Uruguai
são tão importantes como as eleições brasileiras para nós que vivemos aqui na fronteira, né? As duas nos impactam igualmente. A gente passa por um processo no Brasil que é um processo que ultimamente tem tido, enfim, crise econômica que já vem há alguns anos, né? Estamos dando sinais de entrada numa crise social importante, né? Com aumento da desigualdade, e também a crise política, né? Que é uma situação que ainda não se resolve e parece que vai aumentando, né? Nós passamos por uma eleição no ano passado, também tivemos um processo eleitoral bastante polarizado, talvez mais do que qualquer outro na região, provavelmente mais do que hoje no Uruguai, mas passamos por um processo onde enfim, a candidatura que venceu, ela se coloca também como uma candidatura que veio para trazer transformações, para trazer a mudança, mas não necessariamente durante o processo eleitoral se colocou para o debate, né, sobre quais seriam essas mudanças. Muitas pessoas que hoje, né, comentam sobre o processo no Brasil mencionam que aquelas políticas que estão sendo implementadas hoje, elas não estavam bem claras no período eleitoral. É importante, então, nesse processo que o Uruguai está passando, que as pessoas procurem conhecer e avaliar bem as propostas, os projetos, né, e ver quais as consequências, né, não só para as vidas de cada pessoa, mas para a sociedade como um todo. É importante que os candidatos digam o que vão fazer, mostrem o que já fizeram, né? Todos têm trajetória, todos têm biografia. É importante que isso seja explicitado e colocado abertamente no processo eleitoral, né? Nós sabemos na história, né, mundial, mas dos nossos países também, que sempre que nós damos um cheque em branco, né, para algum candidato ou algum político que diz que veio para melhorar o que está aí, simplesmente nós acabamos muitas vezes nos arrependendo. Então é importante a gente ter consciência nesse processo. Obrigado. Bueno, en primer lugar agradecer al profesor Rafael, director de la Unipampa, y agradecer a Washington Upiarres, presidente del Frente Amplio, y agradecerles a todos ustedes que nos estuvieron acompañando, pasando mensajes. No pudimos responder todas las preguntas, pero quedará para la próxima. Pero dieron un pantallazo a los compañeros un poco sobre las inquietudes de lo que nos preguntaban acá. Y así que nos vemos el próximo sábado y muchas gracias por acompañarnos.